pelo que ele. Vamos receber o pastor Luiz com uma salva de palmas para nós. Bom, primeiro trabalho que já faz Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus abençoe os ofertantes a Deus, os serviços a Deus. Porque já sabe que ele tem trabalho para tentar derrubar a finança da igreja. Né? Se nós for examinar e pensar no que acontece, tem pessoas que ajudaram bastante a obra aqui, pararam por quê? Porque tem pessoas que não estão mais aqui, e as pessoas pensam que aquelas pessoas que não estavam mais aqui, eles são donos da igreja, eles que podiam segurar a igreja até o fim. Mas a igreja não tem dono, nem eu sou o dono, né? A igreja é de nós todos. Então, tudo que nós fazemos pela igreja, estamos fazendo pelo outro. A igreja não tem dono, a igreja é de todo mundo. O nome da igreja é Jesus. Então, os obreiros que trabalhavam melhor aqui pararam de trabalhar na obra porque saiu uma certa pessoa daqui, pararam de trabalhar, mas eu sei tudo isso. Porque acho que a mente fica mais ou menos, não dá mais dinheiro, não vai lá, deixa ele se virar sozinho, como se não fosse dono da obra. Se tiver com esse pensamento, vai bater a cara na parede, vai cair de costas, vai chegar aqui chorando. Porque eu não fiz o que aconteceu aqui, não foi o que eu quis, não. Eu vou deixar ficar lá na minha esposa, se eu fizer com que minha esposa pegue a salvação, quem eu fui inferno é eu. E ficar com a pessoa só para estar do meu lado, mas que não está obedecendo a palavra de Deus, está acabando com os irmãos. Que nem nós sabemos o que aconteceu aqui, né? Então a gente tem que citar isso aqui, por quê? Porque muitas pessoas ainda estão voando, vocês sabem o que está acontecendo. Eu dei um livramento e as pessoas ainda estão voando para lá e para cá. É por isso que a obra está travada ainda, está travada. Mas nós que aqui estamos, eu peço aos irmãos que tenham paciência e vamos obedecer a palavra de Deus. Quem me conhece sabe que eu sou e nunca vou fazer a minha vontade, a vontade de Deus e honrar a palavra de Deus. Quem quiser somar conosco, vai ajudar, ele vai ser abençoado. E a gente vê pessoas que falam para mim que vai estar aqui, que vai ajudar, que vai estar do meu lado, mas é só de boca, de palavras. E quando chega a hora de estar aqui, ninguém vê essa pessoa aqui. Então a gente precisa de pessoas nativas aqui trabalhando aqui para que nós vejamos essa obra crescer. E eu estou despreocupado porque aquele que é para ficar aqui e está entendendo no coração e não quer obedecer, Deus vai pagar o preço com Deus. Vai pagar o tempo, porque o seu tempo não. Aliás, tem quem fala esse negócio que o teu tempo chegou ao fim. Isso é os falsos profetas que falam isso para tirar você do lugar que você está. Porque Deus quer você trabalhando todos os dias. Se você tem um lugar para congregar, um lugar para você pregar, um lugar para você fazer a vontade de Deus, esse é o lugar certo. Porque nós todos temos que congregar, temos que obedecer a palavra, eu tenho que fazer. Tem que ter um pastor para cuidar de você. Se você achar que eu estou ruim ou que eu não sou bom, que eu estou pregando o que tem que ser pregado, você vai para outro. Você vai encontrar, você tem lá na frente, você vai encontrar um ladrão que gosta de dinheiro, que você vai até gostar, porque o que gosta de dinheiro, ele faz um sermão que alegra teu coração para você dar dinheiro. Porque o cara faz um sermão baseado nas finanças. E as pessoas tiram, às vezes tiram de casa para dar só porque o sermão foi bonito. E mexeu com a carne dele, mas a alma dele está longe de Cristo. Eu não quero mexer com a sua finança, nem quero que você saia do seu patamar financeiro para tirar o que você nem tem para dar a Paulo. Eu quero mexer com outra coisa, eu quero mexer com a sua alma, que a sua alma venha chegar mais perto de Cristo, venha ser mais fiel ao Senhor, venha buscar a paz do Senhor, porque é isso que todos nós buscamos, e é isso que o Senhor morreu na cruz, foi para isso, para mudar o nosso coração, para nós ter direito à salvação, porque a igreja, o papel da igreja é pregar a salvação. Aleluia. E a salvação é para quem obedece a palavra dele. Então, Deus abençoe a todos nessa noite. Vamos ser fortes, vamos ser valentes para nós vencer essa batalha. Não é a palavra ainda, mas vou só ler uma mensagem no Evangelho de João, capítulo 5 e 30. Eu vou só dizer o que é que fala essa palavra. Jesus está dizendo aqui uma condição que cai para todos nós, porque muitas das pessoas esperam as coisas só em Jesus, mas as coisas não é só em Ele, está tudo em nós. O segredo está em nós, está em cada um de
ser abençoado. Porque a parte que Jesus fez, ele já fez, ele chamou você. Ele chamou você e agora colocou na sua seara, você dá fruto. Aleluia a Deus. E nós estamos na seara, nós temos que dar fruto. E que fruto é esse? Fruto do Espírito. Aqui, do João 5:30 fala assim bem claro: eu não posso de mim mesmo fazer coisas alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso é o próprio Jesus está falando. É Ele que está falando. Porque quer dizer, Senhor, faz isso por mim. Não, Deus não vai fazer nada por você se você estiver fora da palavra dele. Porque eu não posso fazer nada com ninguém que está fora da minha palavra e pede para me ajudar. Não tem ajuda. Porque ele disse, eu que sou Jesus, eu que sou filho de Deus, tenho que obedecer a palavra do meu Pai. Então, do jeito que eu recebi do meu Pai, eu obedeço a palavra e peço a vocês que obedeçam também. É isso, é a palavra. Ele mesmo falando. João escreveu, o evangelho João escreveu, mas quem falou foi Jesus. Ele falou, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele está falando para nós que nenhum de nós devemos buscar nossas próprias vontades, mas a vontade daquele que enviou. A igreja do Senhor não ensina nós nunca a buscar a nossa vontade, mas vai buscar a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo. E a vontade do Senhor Jesus Cristo é que nós obedeçamos o Pai, porque Ele obedeceu o Pai. E se Ele obedeceu o Pai, nós se tornamos irmãos de Jesus quando nós obedecemos o Pai também. Porque diz que nós, pela adoção de filho em Deus, nós nos tornamos irmãos de Jesus quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então nós temos que obedecer a sua palavra para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Porque o Evangelho não é esse que a gente vê por aí, que a pessoa faz um sermão e já diz que vai mudar tudo e que tudo vai dar certo. Não, vai dar certo se você obedecer a palavra. Nós temos que entender isso. Porque está cheio de tem que estar lotado até a boca, porque eles falam errado. Ele diz, irmão, Deus vai te abençoar, mas não dá as condições para ser abençoado. Deus abençoa, mas tem as condições para nós ser abençoados. E quais as condições? Obedecer a palavra de Deus, seguir os mandamentos, amar uns aos outros, viver em comunhão. Isso é uma das condições, porque uma doutrina, sabe o que é uma doutrina? É um conjunto de palavras que tem que ser derramado em nossa mente para nós entender e seguir, né? É igual um relógio. O relógio daquele suíço, feito lá na Suíça, relógio Oriente. Se você tirar o cabelinho do relógio que faz ele girar, já não funciona mais. Da mesma forma. Não adianta eu cumprir uma parte da Bíblia, aquilo que eu acho que está bom, mas quando chega a parte difícil para me cumprir, eu não vou. Então vai travar no caminho, porque está faltando paramento, está faltando ornamento, está faltando tregais, está faltando coisas para dar continuidade. Se vier Deus é isso. É nós pegar todo o contexto e obedecer. Isso que nós temos que aprender. Porque tem milhares e milhares de igrejas no mundo, milhares e milhares de pessoas na igreja do Aroverso, mas nem todos estão aprendendo. A maioria estão sendo enganados. E a gente tem que aprender. Você chega nas igrejas por aí, o que é que eles fazem? Qual é o ensinamento deles? Irmão, vamos tirar a oferta, não sei para onde, tirar a oferta para mandar não sei para onde. Daqui a pouco ele oferta não sei para quê, oferta não sei para quê. Vai me levar para a fé, irmão. O envelope está aí no banco, o voto está não sei de quê. Isso é tudo mentira. É tudo ilusão. E onde é que você aprende isso? Você viu Jesus fazendo isso? Jesus não fez isso, não. Jesus não quer que as pessoas fazem isso e nós aplaudimos muitas das vezes. Tá, esse irmão abençoa, que bênção, rapaz. Tem que saber o que está acontecendo. Tem que saber o que é bênção de verdade. Nós temos que saber. Então a gente tem que ter muito cuidado. Doutrina é isso, é você seguir a Cristo, não seguir mais de homem, e nem o movimento, né? Porque o que acontece hoje, se você for ter uma consulta com um psicólogo, ele vai fazer você chorar.
Ele vai descobrir coisas suas que só você sabe, mas ele vai conseguir descobrir. Porque ele vai entrar dentro do teu consciente, entra lá dentro e descobre. E o que nós estamos vendo nas igrejas é psicólogo que cuida da carne, mas não consegue cuidar da alma. Porque a alma, quem entra na alma, só quem consegue cuidar da alma é Jesus de Nazaré. E se eu não deixar entrar na minha alma, no meu coração, eu nunca vou ser consertado na minha vida. Porque está cheio de pessoas com enfermidade, está cheio de pessoas que não está andando de boleta, não está andando cego, mas está com deficiência na sua carne, está com deficiência em muitas áreas da sua vida. Porque a deficiência maior que o homem tem é ele não conseguir deixar Deus destruir ele, para ele andar no caminho que o Senhor determinou para mim e para você. Isso é a pior doença que existe em cima da terra. E as pessoas, tem pessoas que estão cabeça fechada, que se vê o irmão falando em língua 3 palavras, aí você vai cheio do poder de Deus, e não sabe se essa língua é de Deus mesmo ou não. Porque eu já reparei, aqui não, mas na igreja que nós tínhamos lá, quantas pessoas chegam, uma pessoa chegou falando em língua na minha cara assim, na minha frente, de cara comigo assim, e eu fiquei preocupado, eu falando língua da minha cara, pedindo, fala Deus, o Senhor me tomou e falou, cara de Satanás, na minha frente assim, caiu no chão, na mesma hora. Então você vê, eu fiquei assustado, porque Deus me tomou automaticamente e já falou, cara de Satanás, caiu nos meus pés, lá e foi, sumiu, desapareceu da igreja, nunca mais apareceu lá. Você vê como que Deus faz. Então tem que ter muito cuidado. Nós tínhamos a minha irmã morava com a gente aí, e a gente tinha um rapaz que era na rua aí, um rapaz matador, perigoso. E ela tinha um jumento com esse cara, e ele ia para a igreja e começava a falar a língua lá, o cara que tinha matado dois, falava a língua dentro da igreja, e o povo pedindo oração, vai passando. Não foi? Me explana aí, para não deixar eu mentir. Ele era desviado, né? Ele era do Deus e o povo. Pois é. Ele estava desviado, mas eles aprendem. Pois é, mas que espírito é esse? Que o cara está matando e agora está falando de língua, então tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, porque tem sim, claro que tem. Todo mundo aqui que são passados por língua, mas sabe que Deus é poderoso, é maravilhoso, mas tem que ter cuidado, porque tem um engano. Está lá em Tessalonicenses, está bem claro que o diabo se disfarçará de anjo de luz e enganará a muitos. E faz sinal do céu, faz cair fogo do céu, já faz tudo isso, faz cair fogo do céu para enganar os escolhidos que não tiveram amor na verdade. Porque quem tem o amor na verdade nunca vai ser enganado. Quem tem o amor na verdade, destine isso. Quem tem o amor na verdade, destine tudo e ninguém consegue destine ele. Porque Deus não vai permitir que ninguém destine que são verdadeiros. Tem pessoas que dizem, eu queria ver a vida de fulano, a vida de ciclano. Se Deus, você não vai conseguir. Porque o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro servo de Deus, que Deus escolheu mesmo de verdade, Deus não permite que ninguém decide a sua vida, mas ele é usado por Deus para decidir a vida dos outros. Deus revelar para ele e ser esclarecido em nome de Jesus Cristo. Então, tudo isso. Então, mais uma vez, nós estamos aprendendo. Jesus falou: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Como eu recebi do meu Pai, assim eu cumpro. E assim, o que é que o Senhor está dizendo nessa noite? Vamos obedecer a palavra do Pai, e quando nós obedecemos a palavra do Pai, estamos obedecendo a palavra de Jesus. Então Jesus, primeiro dia está dizendo, eu obedeci ao meu Pai, e agora eu estou ensinando para vocês, agora vocês obedecem a minha palavra, eu estou ensinando para vocês. É isso que Jesus quer dizer. Porque Jesus é o nosso mestre. Então tudo que ele falar, nós temos que obedecer. Ele está dizendo para nós que nós temos que obedecer a sua santa palavra, os seus santos mandamentos. Então não é fácil, mas também não é impossível, né? Então, essa introdução aqui, como a gente pregou, a última pregação que a gente fez, a gente falou, o próprio Jesus falou que ele estava no templo todos os dias ensinando a palavra de Deus. E quando ele saiu do templo, ele ia para o Monte das Oliveiras orar mais, buscar mais a presença do Senhor. Todos os dias ele estava no templo ensinando. Por quê? Se ele estava no templo, ele está dizendo para nós que nós também temos que ir ao templo, fazer a vontade do Senhor. E você vê que está tempo trabalhoso, porque a igreja tem 3 cultos, nós temos 3 cultos só, quarta, sábado e domingo, porque segunda-feira é culto de oração. Oração, nem todo mundo vai vir mesmo, mas oração vai vir quem gosta de orar, tudo. Mas eu estou falando que nós temos 3 cultos, nós temos culto quarta, que é o culto de doutrina, o culto de hoje, nós temos sábado e domingo, 3 cultos.
Aí tu vai ficar a semana toda para as pessoas fazer o que quiser e pronto quiser, mas mesmo assim ninguém consegue cumprir essas tarefas de 3 dias de culto. E não é nem 2 horas, porque ninguém nunca faz 2 horas na igreja, porque as pessoas chegam 7h30, já é culto lá, 1h30. Tem muitos que menos de 1h30. Então você vê como que é. Como que é? Se você for fazer uma análise, e você tem o que para dizer para Deus? Nada. Você tem que pedir a Deus me converte, porque eu sou convertido, eu preciso me converter. E Ele vai nos converter cada vez mais, porque o que Ele quer é fazer isso, é nos convencer dele, porque nós todos precisamos ser cada dia convencidos por Deus, para nós buscar mais e mais, entender mais e mais a palavra do Senhor, né? Vamos ler agora um texto bem maravilhoso no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 em diante, né? Vamos estar lendo agora essa passagem aqui maravilhosa, que ali foi só para nós ter a introdução, que o próprio Jesus obedeceu tudo em todos, e nós também, se tiver sucesso, tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Ele que é o Filho de Deus, não foi poupado de obedecer, teve que obedecer, e por que nós não obedecer também, né? Então, porque a pior coisa que está acontecendo no mundo é desobediência. É só você analisar como a desobediência faz as pessoas sofrer. Você vê aquela jovem que passou no jornal que o tubarão arrancou a perna dela, não foi? Porque estava na placa, não entra que tem tubarão lá, não é proibido. Ela temou e entrou. Está vendo o que acontece quando a pessoa desobedece? Isso um ataque atrás do outro, é direto. você vê, tanto faz na palavra como na vida normal. Você vê, nós pegamos o carro aqui, né? Sobe aqui no farol. Está lá no farol. Se eu desobedecer e passar o farol dentro, eu vou bater no outro carro lá, eu vou me arrebentar tudo. Então tudo é obediência. Lá mesmo com o meu Tudo é obediência. Pois é, aí ela agora está sem a perna, porque está lá sem obediência. Então isso serve dizer tanto para o mundo espiritual como para o mundo carnal. Porque se o mundo carnal cobra, o mundo espiritual também cobra. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Se você todos nós sabemos fazer o bem, mas quando nós em vida de fazer o bem, estamos pecando. Então vamos ler essa palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. No 3, ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me importaria, me aproveitaria. O amor sofre, é bíblico. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se envergonha, não suspeita com indecência, não busca o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suportou. Está vendo? Só até aqui. O amor, aleluia, o amor nunca falha, só até aqui mesmo, do céu. Tudo suportou, tudo creu. Então, quem foi que fez isso? Jesus, né? Então aqui está falando do amor que Jesus teve por mim e por você. Um amor incondicional, um amor profundo, um amor maravilhoso. Porque esse amor dele, ele sabia de todos nós, ele conhecia todos nós, sabia dos nossos defeitos, sabia de nossas falhas, sabia de tudo nós, mas ele morreu por mim, por você, e lutou por mim, por você. Então, quando ele atribui esse grande amor dele,
Ele quer que nós aprendamos. Se a igreja é para ensinar a ter amor e é para ensinar a seguir Jesus Cristo, então ele está atribuindo também o amor que ele teve, para ver se isso resplandece em nós e também nós alcança da parte dele o amor que ele quer que tenhamos um para com o outro, para a obra do Senhor. Aí ele diz bem claro, isso é o meu ensinamento, que ainda que você tivesse todo o poder, mas sem amor nada disso adianta. Ele disse: se você fala todas as línguas, tivesse todos os dons dentro de você, tivesse poder de pedir para esse se abrir, se você abrisse aqui, mas não tiver amor, nada disso serve. Ou seja, você pode ter a fortuna que tivesse e ajudar todos os pobres por aí, dando esmola, comida e tudo, nada disso adiantaria. Sabe por que o Senhor falou isso? Porque tem pessoas que se apoiam nas esmolas que dá e acham que a esmola vai salvar. A esmola faz parte, porque você vê uma pessoa com fome, ou você tem alguém perto, você não vai negar, você dá. Porque tem seitas, religiões, seitas por aí, que acreditam que fazendo a caridade é que vai salvar. Mas nós estamos aprendendo aqui que não é isso. Nós estamos aprendendo que não é isso, não é a caridade, só ainda que você dê. Ele disse, ele ainda vai mais fundo, que ele diz, ainda que você dê o seu próprio corpo para ser queimado, mas não deu amor, nada disso adianta. Então ele está dizendo dessa noite que não é a questão de você doar alguma coisa para a pessoa, dar alguma coisa para as pessoas, não é isso que vai nos salvar, não é isso que vai levar nós para o céu. Mas o que vai levar nós para o céu é obedecer a palavra de Deus, obedecer os seus santos mandamentos. Porque não adianta eu querer o bem para todo mundo, eu querer ajudar todas as pessoas, mas eu mesmo não querer me ajudar, eu mesmo não querer essa ajuda, não querer esse benefício que vem do alto céu, que vem da parte de Jesus Cristo, né? É isso. Então, quando nós fazemos essas coisas e aceita a Jesus de todo o nosso coração, aí vai valer para se cumprir a palavra de Deus, que diz que a fé sem as obras é morta, mas quando nós temos a fé e tem a obra, aí completa a obra do Senhor, né? Então, tudo que a gente for fazer, pode ser do tamanho que for, mas se não for em Jesus Cristo, não vai adiantar nada. Então, o que o Senhor quer dizer comigo nessa noite? Não adianta você fazer nada fora de Cristo, que você vai só perder o seu tempo. Não adianta você correr para lá e para cá, sem a direção de Deus, que você vai estar perdendo o seu tempo, né? Tudo tem que estar na direção de Deus, né? José, quando manifestou o sonho de Faraó, Faraó olhou para ele e falou: eu não vejo Deus na vida de nenhum desses meus companheiros que tem aqui, desses meus líderes que estão aqui, como eu vejo Deus na sua vida. Então você, que vai ser o homem que vai tomar de conta da finança, da grandeza desse lugar, e vai cuidar da prosperidade, da comida, para que quando chegar o dia dos 7 anos de fome, tenha comida. Então ele não confiou no que também confiou naquele que Deus deu a revelação, que deu o sonho, porque foi o projeto de Deus, era esse, é de levantar José para transformar num grande homem de Deus, porque assim ele vinha obedecendo o Senhor, sofrendo de noite, porque ele teve um grande amor pelas coisas do Senhor Jesus Cristo. Então o amor que ele teve não foi em vão, porque quando o Senhor se manifestou dele, ele recebeu grande coisa, grande maravilha, porque ele foi governador de toda a província, e ali ele venceu, e ali pôde declarar o amor dele para a sua família, que o tentou matar e que vendeu como escravo. Isso é o amor de Deus, porque ele podia se vingar de outra forma. Ele disse: meus irmãos, agora eu sou poderoso, sou governador, agora vou matar tudinho. Não, ele trouxe e tinha comida, enquanto estava milhões de pessoas morrendo e trocando as terras por comida, mas porque a pessoa amou a palavra de Deus e seguiu os mandamentos do Senhor, Deus honrou aquele homem e honrou. E é o que também acontece com nós quando nós honramos a palavra de Deus. Aleluia. Na hora certa Deus vai se manifestar e vai te socorrer naquilo que tu precisa. Tem hora que você vai estar ali parado e alguém vai se manifestar a teu favor e vai te suprir, se você não mesmo esperar. Chega a surpresa, chega o milagre. Por quê? Porque você não confiou em você mesmo, mas confiou em Deus. Confiou no Senhor. Confiou não no seu braço,
mas na mão forte de Deus. Porque quando a pessoa recusa ser ensinado por Cristo ou por Jesus Cristo, ele está dizendo para ele mesmo que ele é maior do que Jesus. Quando recusa aprender, porque a própria palavra fala que todos serão ensinados por Deus. A palavra diz aqui, todo tem que ser ensinado por Deus. Quando o homem não quer ser ensinado por Deus, quem vai ensinar ele? Ele vai aprender com quem? Que o maior é Deus. Ele vai aprender com quem? Que o maior é Jesus. Ele vai aprender quem tem a capacidade de ensinar ele, se só Jesus tem o poder para ensinar e tem o poder para ministrar nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Então, sou ele. E quando nós fugimos dessas regras, fugimos desses mandamentos, desse conjunto de doutrina que é para nos trazer mais perto de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo, nós já estamos prontos, já estamos capacitados, não precisamos mais de nada, e nada disso temos que colocar em nossa mente. Nós temos que colocar em nossa mente que cada dia nós dependemos de Cristo, cada dia nós estamos dependendo do Senhor. Nós dependemos do Senhor porque nós somos frágeis. Nós somos muito frágeis, precisamos de Deus. Uma dor de cabeça que nasce, nós ficamos, toma remédio, vai no médico, pede a Deus, fica orando, diz, Deus tem misericórdia, arranca essa dor de cabeça, porque nós somos muito frágeis. Se você levar um tupicão, se tiver direito, você pode quebrar um braço, pode até mesmo morrer, se bater a cabeça no lugar. Então a gente precisa muito, por isso que a gente, Deus não fez o homem forte, porque o homem já é orgulhoso sendo fraco desse jeito. Se o homem fosse forte, aguentasse porrada, fosse de aço, aguentasse brincar e tudo, aí pronto. O orgulho era maior, porque tem pessoas que é fraco, sabe que é fraco, e ele fica ainda querendo ser uma coisa que não é, né? Não aguenta nem nada, não aguentamos nada. Então, por isso que nós necessitamos do Senhor e da sua misericórdia, do seu grande amor. Então, é isso, porque Ele é poderoso e é maravilhoso, né? Aí ele fala, ainda que distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso adiantaria. Então, é uma coisa que a gente tem que ver, que não é pelo que nós vamos fazer, ou pelo que você vai fazer, mas sim, é por fazer tudo em Jesus Cristo. Tudo que você for fazer, Jesus tem que estar presente. Tudo que você tomar uma decisão, você tem que primeiro falar com ele, Senhor, eu posso fazer isso, dá certo para ajudar aquele irmão, ajudar aquela irmã, porque ele não está precisando. Mas você não pode ir lá direto e dar para ele só porque ele está precisando. Você tem que falar com Deus, ver se é necessário, porque às vezes Deus colocou ele lá, e às vezes não é hora de ajudar, porque cada um tem que pagar o preço para poder sentir. Porque senão todo mundo, você vê que as pessoas que têm riquezas, os seus filhos é mal criado, porque se acha filho de papaizinho. Então acho que tudo que quer, o bateu dele aqui vai chegar. Mas com Jesus não é negócio de papai de não. Jesus trata todos iguais. Jesus quer que nós obedecemos a sua palavra. Porque quando Jesus estava prestes a ser entregue para ser morto, ele foi orar por 3 vezes. Ele disse, Senhor, se possível, tira esse calo de mim, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Significa que o preço que eu tenho que pagar, você tem que pagar, temos que pagar. Então, ou seja, o que é que nós aprendemos nessa noite? Que o amor é sofredor. O amor é sofredor, né? Porque ele sofreu demais, e o final de tudo isso foi morte de cruz, por mim e por você. Sofreu para que eu estivesse aqui, que você estivesse aqui, e será que nós também não temos que estar pronto também para sofrer pelas coisas do Senhor? Porque a Bíblia inteira fala que Jesus, nós temos que imitar Jesus. Ele disse, sejam meus imitadores. Então, se Jesus mandou ser imitador dele, será que qual é a hora que eu tenho que imitar ele? Só na hora que ele estivesse comendo pão? Só na hora que ele estivesse fazendo os milagres? Mas nunca na hora que ele estivesse levando a chicotada? Nunca na hora que ele estivesse carregando aquela cruz? Nunca na hora que ele estivesse sendo cuspido? Nunca na hora que ele estivesse sendo mal falado? Nunca na hora que ele estivesse sendo chamado de todo tipo de palavrão? Nunca nessas horas? Só nas horas que é naquela hora que ele seja curado.
profeta curou, aquela hora que ela falou, mulher, grande é a tua fé, assim que tu quer, não, só nessas horas. Não. Nós temos que estar prontos em todas as horas para suportar as aflições pelo nome de Cristo, né? A todos os minutos nós temos que estar prontos para o nome do Senhor ser exaltado em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja engrandecido em cada um de nós. O nome do Senhor é engrandecido quando nós somos enfrentados, quando alguém quer nos humilhar, quando alguém quer nos diminuir, você fica de boca calada. O nome de Deus está sendo engrandecido dentro de você. Alguém já está mais diferente, qual foi que o irmão falou? O irmão ficou calado, né? E tudo isso nós vai vendo e o milagre vai acontecendo, porque nós estamos tendo as características de Cristo. Nós temos que criar em nós uma identidade cristã, e a nossa identidade tem que ser baseada na pessoa bendita de Jesus, porque se nós somos seguidores dele, nós somos imitadores dele, nós temos que parecer com ele, nós temos que tentar parecer com Jesus, parecer com ele, dentro das coisas que ele tem feito e do amor que ele tem derramado em nosso meio, porque ele quer isso para mim e para você. Ele falou bem claro, falou, aquele que estiver em mim, eu estiver nele, fará o maior do que o que eu fiz. Então, o desejo de Deus é que eu esteja nele e ele esteja em nós, para que quando nós determinar certas situações, certas coisas, seja atendida por ele, como Pedro orava e era atendido, como João orava e era atendido, como os discípulos no início oravam e Deus respondia. Ele quer isso para nós no dia de hoje. Muitas das vezes nós não recebemos isso porque nós estamos acumulados com muitas coisas, estamos buscando nossos interesses, como está dizendo aqui, que o amor não tem seus próprios interesses, mas o amor verdadeiro é aquele que tem o interesse de buscar Cristo Jesus e não buscar interesse para mim mesmo, porque quando eu digo que amo e tudo que eu faço é baseado para trazer para o meu lado, é puxar a sardinha para o meu lado, isso não é amor, isso é falsidade, isso é o amor da carne. Não o amor fraternal, o que nós estamos falando não é amor carnal, nós estamos falando do amor fraternal, o amor de Cristo, o amor de Jesus Cristo. Não é o amor do homem para com a mulher, nem o amor da prostituição, nem o amor, nós estamos falando do amor de Cristo, o amor de sofrer pelos bens e pela vitória de alguém, o amor de você ver alguém doente e você orar por ele, pedir a Deus que venha curar. O amor de você ver alguém com fome e você dar comida para ele, não achando que aquilo que vai salvar você, vai treinar, mas porque é necessário, porque vai cumprir essa parte. E você vai fazer isso em nome de Cristo, não é no seu nome. Porque quando você dá uma esmola, dá uma ajuda em nome de Cristo, você faz com a sua mão, para outra mão não veio. Porque quando você faz para tocar a trombeta, você recebeu o galardão na terra, e quando recebe o galardão aqui, lá em cima não tem. Então tudo que você não recebeu aqui, vai receber lá em cima, porque nosso galardão verdadeiro vai ser lá em cima, né? Tudo de bom está lá em cima para nós receber da parte de Cristo, né? E é isso é maravilhoso. Aí no céu, tudo sofreu, tudo creu, né? Suportou tudo, né? Então foi isso que ele sofreu, tudo creu e suportou todas as coisas. Por nós, por mim e por você no céu. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, por quem? Por amor de mim e amor de você. Então, nós também é necessário suportar, nesses dias que estamos vivendo, alguma coisa, por amor de Cristo. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, ou alguém fazer alguma coisa contra você, lembre de Cristo. Mais sofreu Cristo, mais sofreu ele. Aí você vai lembrar, você não vai debater palavras, você não vai combater ninguém, mas você vai entregar tudo na mão de Deus. Como a gente falou, só que a briga não é contra a carne, nem contra o sangue. Carne e sangue é a pessoa, nós somos carne e sangue. Então, quando você quer discutir alguma coisa, e você quer ganhar a pessoa com palavras, ou até mesmo tentar trazer a pessoa para o lado, convencer dentro das palavras, não vai dar certo, porque o que está atrás de tudo isso é um demônio nos altos ares que trabalha para atrapalhar a vida das pessoas, né? Porque as pessoas são, quem busca o Senhor se enche de Deus,
Mas quem está fora de Deus se enche do mal. A pessoa está cheia do mal. E esse mal não vai sair só nós dizendo, sai daí, para de fazer isso, para de beber, para de jogar, para de mentir, para de coisa. Não! O que está fazendo ele fazer isso é o demônio. Então você tem que orar para o demônio sair. Você vai orar, não vai na cara dele assim, ó, vou expulsar o demônio em você, porque ele vai bater em você. Você tem que orar em secreto. Você não vai fazer uma oração para a pessoa que está demônio, dizendo para ele, sai demônio. Ele vai bater em você, ele vai ficar nervoso com você, porque você está dizendo para ele que ele está cheio de demônio. Vai chamar a pessoa aqui, ele tem que perceba que a pessoa está cheia de demônio, você não vai dizer que ele tem demônio. Você vai orar por ele e se manifestar, aí vai sair automaticamente. Mas se você botar a mão dele, sai demônio, vai dizer, você sabe que eu estou cheio de demônio, o cara vai ficar nervoso, vai ficar com raiva da gente. Mas a gente tem que explicar tudo, orar tudo em segredo e buscando para Deus quebrar esse mal e fazer um milagre acontecer através do poder de Deus. Então, é isso. Jesus sofreu por nós. E muitas das vezes tem pessoas que falam assim, estou com pena de Jesus por causa daquela cruz, por causa do martelo, dos pregos. E todas as vezes que nós não entendemos a palavra de Deus, nós estamos com o martelo na mão e o prego na outra. Porque quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, nós estamos sendo um dos malfeitores que pregou o prego na cruz de Cristo, né? Mas quando nós entendemos a linguagem dele e seguimos como ele quer, aí nós estamos ajudando ele a carregar a cruz. Nós estamos carregando a nossa cruz, como ele diz, segue após mim, toma a tua cruz, segue após mim. Então nós estamos cumprindo com a nossa regra, estamos cumprindo com a nossa cruz, estamos carregando a nossa cruz, porque essa cruz vai gerar a nossa salvação lá no futuro. Nós vamos trocar essa cruz pela coroa da salvação, uma coroa cheia de ouro e rubim. Jesus ganhou uma coroa de espinho, mas para você te dá uma coroa de glória. Para os vencedores vai ser uma coroa cheia de ouro, cheia de pedras preciosas. Uma coroa do vencedor é diferente. Ele recebeu a coroa de espinho, mas ele tem uma preparada grande, poderosa, maravilhosa para mim e para você. Então vale a pena nós ir até o fim, vale a pena nós lutar pelo Evangelho, lutar pela palavra de Deus, e não ficar fazendo do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer. Porque ao obedecer a palavra de Deus é o melhor. Quando nós obedecemos, o Senhor disse que é sacrifício. O que significa esse sacrifício? Você pode jejuar 3 dias, 3, 4 dias. É necessário jejuar, mas tem que jejuar. Mas não adianta você jejuar, orar e não ser obediente à palavra de Deus. Não adianta nada. Tem que ser tudo dentro dos padrões bíblicos. Tem que ser tudo dentro da obediência para se cumprir. Ele diz, então tudo tem que ser baseado nos ensinamentos de Cristo, para que nada fique fora, tudo ali no lugar certo. E nós não vamos conseguir fazer isso se não pedir ajuda a Deus. Tem que pedir a Deus, Jesus, me ajude a obedecer a tua palavra. É isso que ele tem que pedir, porque você sozinho não tem força. Diz, Jesus, me ajude a ser obediente à tua palavra, me ajude a seguir os teus mandamentos, me ajuda a estar na tua casa, me ajuda a ajudar a tua obra, me ajuda a ser um bombeiro bom na tua casa, me ajuda a ser uma pessoa obediente na tua obra, e assim Deus vai honrar, porque é isso que precisa. Porque as pessoas, hoje nós estamos no culto de doutrina, as pessoas não querem ouvir, aprender, como é que ele vai ensinar amanhã? As pessoas que fogem desse culto vão fugir do seu crescimento espiritual, porque o pastor não vai deixar no futuro botar pessoas para cuidar junto com ele, estar junto dele, para botar pessoas que não vêm no culto, porque a pessoa quando vem no culto, ele está dizendo para o pastor, eu não quero saber disso, está dizendo, automaticamente ele está dando essa resposta, automaticamente está dizendo que não quer, ou então está se achando muito inteligente, muito sábio demais, eu vai ser demais, vai ser demais, vai ser demais. Então é isso que quebra as pessoas, que a pessoa está sabe demais, não precisa de nada mais, aí precisa de Deus, e quando precisa de Deus, ele pensa que está indo tudo bem, mas Deus para as pessoas, e quando está parado, ele fica aí e começa a dizer, chama o pastor lá para orar. Quantas vezes que ele foi orar nessa pandemia aí, nos hospitais aí, não podia entrar ninguém, e quantas vezes eu consegui entrar no hospital, porque pessoas que conheciam diretor de hospital falavam, me chamavam lá, eu ia lá, você não pode entrar, não, vem aqui que o diretor liberou para entrar para orar para a irmã aqui, eu ia lá orar, fui em Santa Mara orar, fui em outro lugar orar, que as pessoas pediam para ir orar, mas eu dizia, como é que pode entrar? Não, a fulana falou lá com o secretário, deixou eu entrar aqui, a gente ia lá orar. Então, você vê como que Deus prepara as coisas, então Deus prepara tudo. Então quando a pessoa está lá no leito de dor, ele fica humilde, fica mansinho, fica
Porque toda hora, meu pastor, quer aquela alegria, está com saudade da igreja, está com saudade de tudo, que nem ele foi pregar no presídio. O cara chegou, quando eu saí daqui, o cara está todo dia na igreja. O cara veio para cá, todo dia está no ponto de dom, mas nunca veio aqui na igreja. Eu fui da minha mãe, você nem está vindo mais, lembra? Eu fui lá, orei por ele, disse que ele saiu lá do presídio, disse que quando chegasse, vinha direto para a igreja, saiu da igreja, nunca vi esse cara aqui, não sei onde ele não voltou para a cadeia do. Porque o segredo é esse. Saiu do presídio, tem que estar na igreja, para que não volte de novo a amizade, não volte de novo as coisas, daqui a pouco o cara se volta de novo. E não tem jeito, porque saiu de lá, tem que estar na igreja buscando o Senhor. E os pastores têm que apoiar, porque o normal do mundo é o pastor ver que a pessoa sai da casa dela, tem que dar oportunidade, tem que ajudar. Aqui nós ajudamos sempre, nós ajudamos já muitas pessoas. Inclusive o Fernando ficou aqui mais uma vida inteira, ficou 10 anos preso, ficou aqui comigo, mas eu aqui ajudei ele em tudo. Porque quando uma pessoa saiu do coisa, você tem que auxiliar ele, para ele não perder a fé, para ele se levantar espiritualmente. Porque é desse que Deus quer cuidar, para ele não voltar de novo para o mundo do crime e de ajudar ele. É isso que nós temos que fazer em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos parar em nossas casas. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela Sua palavra e pedimos que venha abençoar, Senhor, nossas vidas. Meu Deus, venha levar nós para nossas casas, na direção do Seu Santo Espírito, Pai Todo-Poderoso Deus. Abençoa o dia de amanhã, a família de cada um, a casa de cada um, o trabalho de cada um amanhã. O Senhor leva em paz, traz em paz, que vão ficar em casa, amanhã é feriado. O Senhor dê um dia maravilhoso para a tua serva, para a tua serva, Pai. E venha prosperar esse povo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, de toda e graça. Peço ao Senhor que venha preparar obreiros valentes, pessoas que têm sede de justiça, que querem ajudar essa obra, que querem nos ajudar junto para nós fazer essa obra crescer, meu Pai. Coloca no coração dessas pessoas essa força. Coloca no coração das pessoas, traz pessoas com essa sede de vontade, Pai, de estar junto conosco, Pai, para esta obra crescer junto com a gente, Pai Todo-Poderoso. Abençoa a nossa igreja ali, está quase tudo, os pastores ali, nossos bombeiros ali, a missionária ali, todo mundo ali, toma nas tuas mãos, Pai, maravilha, milagre, Pai. Ah, meu Deus, abençoando todos aqui, enchendo do Seu poder e da Sua graça, meu Deus. Coloca o Teu sangue, prospera tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, poder, Pai de graça. Nós te pedimos agora, Senhor, que agradecemos, Senhor, desde já, para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. Após a nossa Senhor, a alegria, em nome de Deus. Aleluia.